a palavra hacker, ela anda correndo bastante na mídia nos últimos tempos, né? Os casos do Anônimo, os ataques aos sites do governo federal, mas, na verdade, a palavra hacker, ela tem um outro sentido, foi sendo deturpado ao longo da década de 90, e aqui, a gente está aqui justamente para resgatar esse sentido e mostrar como que ele está voltando a ser algo corrente dentro da cultura dos hackerspaces que agora começou no Brasil. Eu, o Juca também, nós somos fundadores do Garou Hacker Club, que foi o primeiro hackerspace brasileiro. Hoje já tem 2 hackerspaces ativos e pelo menos mais uns 3 ou 4 vêm em vias de se concretizar. É legal lembrar que uma das primeiras reuniões do Garou Hacker Club aconteceu aqui na Campus Party em 2010, no Barcamp. Foi quando eu fiquei sabendo da existência de uma coisa que eu sempre quis, mas eu não sabia dar um nome. Não tinha um nome para aquilo. De repente ele falou, olha, isso aqui são hackerspaces e a gente quer fazer um. Foi legal que eu descobri que eu não era o único que queria fazer isso. Bom, então vamos voltar um pouco e começar a falar da cultura hacker. A cultura hacker, por incrível que pareça, ela começa a surgir na década de 50. Ela surge no MIT, dentro de um grupo chamado Tech Model Railroad Club. Basicamente, era um clube de estudantes que gostavam de ferromodelismo. E eles tinham um espaço lá no MIT, na verdade tem, porque o grupo existe até hoje. E nesse espaço eles criavam seus modelos, eles faziam tudo. Eles tinham 2 grupos, basicamente. Um grupo fazia para cima e outro grupo fazia para baixo da mesa. Então um grupo fazia a arte, as maquetes, os modelos, e o outro grupo cuidava da toda a parte elétrica e eletrônica para comandar os desvios das linhas. Bom, o termo hack surgiu nesse grupo quando eles tinham que resolver um problema. Eles tinham um modelo muito grande, ocupava uma sala, e as centrais de comando de ferro modelo que existiam na época não davam conta do tamanho da malha que eles tinham. Então eles falaram, bom, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. E como que eles resolveram o problema? Um dos membros do grupo era estudante de engenharia de telecomunicações. E um dia ele achou uma central telefônica velha, jogada no lixo. Aí ele pegou essa central telefônica, e ele pensou, bom, o que a central telefônica faz? 1950, era basicamente uma coisa analógica que ligava e desligava os circuitos, para ligar um número com o outro. Bom, isso é basicamente o que você precisa para comandar uma malha de ferro-modelo. Então, o que eles fizeram? Eles usaram uma central telefônica que foi projetada para ser central telefônica, para comandar uma malha de ferro-modelo que era do tamanho de uma sala. Isso é a essência do hack. Isso é ser hacker. É você usar uma tecnologia de uma maneira para a qual ela não foi pensada, para a qual ela não foi projetada. É forçar a tecnologia para alguma coisa que o projetista não pensou. Essa cultura foi se desenvolvendo ali na costa leste dos Estados Unidos e ela foi crescendo também na costa oeste dos Estados Unidos, onde estava surgindo o Vale do Silício. Aí a gente resgata outro grupo que era o Homebrew Computer Club. Tá bom, ele falou que essa cultura nasceu na costa leste, e eu digo por quê? Por causa do MIT, que era onde ficava esse Tech Model Railroad Club. Então essa cultura nasceu ali, em parte porque aqueles caras eram sedentos por tecnologia, e um dos caras que trabalhou lá nesse clube, depois que ele se formou no curso do MIT, engenharia, ele foi trabalhar num instituto de pesquisa militar chamado Linden Labs, e ele trabalhou num projeto de desenvolvimento de um computador chamado TX0. Esse computador TX0 era um computador gigantesco, tamanho de uma sala, e posteriormente o Linden Labs trabalhou no sucessor desse computador, que seria o TX2. Não me perguntem por quê, mas eu só sei dizer que não existia o TX1. Eles pularam de TX2 na nomenclatura por alguma razão, desconhecida. Mas enfim, quando eles estavam criando o TX2, eles estavam usando o computador anterior para depurar o processo de construção daquele segundo computador. Depois que eles terminaram de fazer no Linden Labs, no Instituto de Pesquisa Militar lá vinculado ao MIT, terminaram de projetar o TX2, o TX0 ficou lá meio que assim, sobrando, né? Aí eles resolveram migrar esse computador para o departamento de engenharia elétrica lá do MIT, e eles planejaram um mês para fazer essa migração, porque você tem que basicamente desparafusar
tudo, porque não foi um computador pensado como algo portátil. Ele era também uma sala, ele tinha placas parafusadas no rack e o rack parafusado no chão. Não tinha conectores fáceis, era uma coisa meio complicada de migrar. Tinha que desmontar tudo e montar de novo. Então eles projetaram, planejaram um mês de migração. Aí depois de um mês estava a máquina em outro lugar, levou mais um mês para eles conseguirem ligar a máquina e ficar funcional, pronta para todo mundo usar. Essa máquina ficou disponível para a galera usar, os professores, pesquisadores e também os estudantes usarem. Porque aquele cara que tinha sido membro do Tech Model Railroad Club e que tinha trabalhado furiosamente nos circuitos de controle daquele modelo de ferromodelismo, né? Ele voltou para fazer uma visita e falou: galera, eu estou trabalhando nesse projeto aqui, a gente migrou esse computador, vocês não querem dar uma olhada? Então, essa história ela é contada no livro Hackers, Heróis da Revolução do Computador. O livro escrito em 1984, que conta essa história das origens da ética hacker, desde o finalzinho da década de 50 lá no MIT. Só para vocês saberem, essa história é 1957. Aí ele pegou e falou: vocês não querem ver lá o computador? Aí o livro diz, é como se você dissesse: ei, freiras, querem ir conversar com o Papa? É claro que eles querem, eles são furiosamente interessados em tecnologia e eles não conseguiam pôr as mãos em tecnologia. Por quê? Porque os únicos computadores que tinham no MIT eram os computadores da IBM, que eram altamente burocratizados, onde você tinha que ter autorização de... você criava o seu programa e dava o seu programa para uma equipe, e essa equipe operava o computador para colocar o seu programa no computador, ver o resultado, gerar o resultado e trazer para você falar: olha, foi isso aqui que o computador cuspiu. Então era uma coisa bem engessada e burocratizada. Corporativo como a IBM é. Aí esses caras, na hora que eles tiveram contato com o TX0, era um contato muito mais íntimo. Apesar do computador, o tamanho de uma sala, poder ser operado apenas por uma pessoa por vez, eles tinham contato direto com a máquina. Eles alocavam uma hora e falavam: ó, das 3 às 4 da tarde, tal pesquisador vai usar o computador. Das 4 às 5, tal pesquisador. Então era ainda um negócio muito restrito, mas pelo menos você podia trabalhar direto com a máquina. Então isso começou a gerar uma cultura ali, onde em vez do cara fazer um negócio e guardar para ele, não existia essa noção de propriedade de código. Porque ali era um negócio tão escasso que não valia a pena. Era melhor você pegar seu código fonte que você fez lá na sua hora, imprimir e deixar na gaveta do lado do teclado. Porque daí o próximo cara vinha, abria a gaveta e falava: esse programa é útil, e continua a partir dele. Então essa cultura de colaboração, que hoje em dia é a essência do movimento do software livre e tudo mais, surgiu dessa cultura do TX0, dos hackers do MIT, que foi se expandindo depois. O próprio Richard Stallman, que é o fundador do movimento do software livre, trabalhou no Instituto de Inteligência Artificial do MIT e foi parte, ele foi resultado dessa cultura hacker que cresceu em volta do PMRC, do TX0, depois do PDP-1, PDP-6, PDP-11. Isso é análogo a um problema que a gente viveu aqui nos anos recentes no Brasil, onde a gente percebeu que na universidade a gente tinha laboratórios com máquinas e tudo mais que não eram acessíveis para a gente fazer o nosso uso. A gente tinha lá equipamentos que são caros, você poderia até ter esses equipamentos na sua casa, mas seria muito caro. Algumas pessoas fazem isso, tem laboratórios caseiros, mas é um dinheiro muito grande que você precisa investir. Então, o único lugar onde você acha determinados equipamentos é em departamentos de pesquisa privada, de empresas, ou em departamentos acadêmicos, de pesquisa acadêmica, nas universidades. Só que nesses dois espaços é tudo muito restrito ou altamente burocratizado, precisando de uma justificativa acadêmica para você fazer qualquer coisa com os equipamentos, um cara no seu cangote vendo o que você está fazendo, etc. Então a gente sentiu essa necessidade de ter mais autonomia no uso das máquinas. E a mesma coisa aconteceu. A gente criou o espaço que a gente precisava e que segue muito dessa cultura de colaboração da origem da STK lá do MIT. Só você falou da costa oeste,
Um dos professores do MIT, do Instituto de Inteligência Artificial do MIT, foi dar aula em Stanford. E esse cara levou a cultura para lá, e aí cresceu um outro grupo de inteligência artificial lá, que deu crescimento também, levou os valores da cultura hacker. E depois isso se espalhou pelos Estados Unidos com o surgimento da ARPANET, que era uma rede militar de pesquisa de interconexão de computadores, onde esses institutos se interconectavam, e aí a galera começou a compartilhar arquivos e código-fonte de programas dos vários institutos dos Estados Unidos. Um aspecto fundamental da cultura hacker é a cultura da permissão. Você não tem que pedir para fazer as coisas. Faça primeiro, pergunte depois. Quem falava isso era Grace Hopper, que foi ela era soldado do exército americano, soldado não, assim, ela tinha uma patente durante a guerra, então os homens estavam na guerra e ela operava, as mulheres operavam os computadores. Então ela falava isso, é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Isso é fundamental porque é nesse ponto que surge a inovação dentro da cultura hacker. Os hackers não tem que pedir, olha, eu quero fazer um sistema novo, tá, mas como você justifica isso? Não tem justificativa que eu quero fazer, eu quero fazer porque é legal e porque é um desafio e disso saem coisas interessantes. Aproveitando aqui que a gente está na área de software livre, eu queria resgatar aquele livro que o Juca falou, ele cita o Stallman como o último verdadeiro hacker. Por que o Stallman é o último verdadeiro hacker? Naquela época, a gente falou 1950, 1960 no MIT, naquela época, como, se eu não me engano, o John Madoff Hall fala isso, ele fala, naquela época a gente não usava o termo software livre, porque software livre era sinônimo de software, todo software era livre, ninguém queria saber de te negar o acesso ao código-fonte. Todo mundo só queria vender máquina. Olha, te vendi esse computador aqui no tamanho da sala, que custa $5 milhões, e olha, tá aqui um disco com o sistema operacional dele, faz o que você quiser e me enche o saco. E foi nesse contexto que o Richard Stallman cresceu. Foi ali que ele se educou, foi ali que ele aprendeu a programar, ele era pesquisador do MIT. Até que um dia ele achou um bug numa impressora e ele foi ver, putz, não tem o código-fonte do driver dessa impressora, pegou o telefone e ligou na fabricante da impressora. Me manda o código desse driver aqui. Olha, senhor Stallman, a gente não vai enviar mais esse código porque não é mais política da empresa distribuir o código-fonte. Tá, mas e aí, como é que faz? Vocês vão arrumar o problema? Eu falei, não, a gente não vai arrumar o problema agora, senhor Stallman. Porra, aí fudeu, né? Pegou o hacker, tirou dele o acesso ao código-fonte. Ele tem um problema, ele sabe resolver o problema e ele não pode resolver o problema por quê? Porque alguém decidiu que ele não deve ter a liberdade de resolver o problema. Então, dessa problemática surge o movimento software livre. O movimento software livre está intrinsecamente ligado à cultura hacker, intrinsecamente preocupado com a liberdade do hacker de pesquisar, de estudar, de transcender os usos da tecnologia, de subverter o uso da tecnologia. Se você não tem acesso ao código-fonte, você ainda consegue fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Bom, enfim, como a gente estava dizendo, isso se espalhou, isso foi para a costa oeste dos Estados Unidos, lá apareceu o Homebrew Computer Club, da onde saiu gente como o Steve Jobs, o Wozniak, o Bill Gates, espero que depois eles deixaram de ser hackers, foram fazer coisas que não tinham nada a ver com a cultura hacker, na verdade, iam totalmente contra a cultura hacker, né, cuspiram no prato de comer. Mas enfim, até que chegou no meados da década de 80, a cultura hacker também já era muito forte na Europa. E é lá na Europa que surge o Chaos Computer Club, que era uma associação de hackers criada mais ou menos em 1985 em Berlim, para justamente eles queriam debater essas questões. Eles falavam, olha, esse negócio de computador vai dar o que falar, isso vai se popularizar, essa rede aí que a galera está usando vai se popularizar e nós vamos ter problemas políticos com essa rede, porque vai ter gente querendo controlar essa rede. 1985, os caras falavam isso. E de fato, os caras foram perseguidos, até que recentemente há 2 anos, eles foram chamados pelo governo alemão, depois de correrem de muita polícia, porque eles estavam explorando o funcionamento de urnas eletrônicas e publicando, olha, essa urna eletrônica não é segura por causa disso. Quer dizer, o cara é preso porque ele fala que a urna eletrônica que o país está usando para o sistema eleitoral não é segura. Bom, isso foi reconhecido mais ou menos em 2005, quando a Suprema Corte Alemã
convidou os membros desse clube para serem experts no julgamento, que no final das contas tornou praticamente impossível de utilizar o ordenador na Alemanha, devido aos altos requisitos de segurança e política de acesso que tinha que ter para usar uma eleição. Que não eram supridos. Oi? Que não eram supridos pelo que havia. Que não eram supridos pelo que existia e até hoje não são supridos, e eles estão no papel porque realmente não é seguro. Bom, e o que isso tem a ver com os hackerspaces? Especialmente na Europa, nesse meio, começam a surgir os hackerspaces. Que são o quê? Os hackerspaces são espaços em que os hackers se juntam para fazer o que eles já faziam através da internet e mais, porque hackear não é só software, hackear não é só hardware, hackear é tudo isso. É software, hardware, é arte. Então, os hackers começaram a criar espaços em que eles tinham, número 0, autonomia sobre o espaço, número 1, equipamentos que permitiam que eles fizessem os seus hacks, e equipamentos que a priori eles não poderiam ter em casa. Então, por que eu vou comprar um osciloscópio só para mim, e o outro amigo hacker vai comprar um osciloscópio só para ele, e cada um vai ter a sua bancadinha eletrônica, cada um vai ter as suas ferramentas, se a gente pode se juntar em um espaço em que a gente tem autonomia, a gente manda no espaço, ninguém vai tirar a gente daqui, e aqui a gente pode compartilhar os equipamentos. Ficou fácil para todo mundo, e além de ficar mais barato ter acesso a esses equipamentos, o Hackerspace também propicia um espaço de troca de ideias, de socialização, que às vezes pelos meios virtuais a gente não consegue. Então, mais ou menos na década de 80 eles começaram a surgir basicamente as sedes do Chaos Computer Club em cada cidade da Alemanha, aliás, os capítulos do Chaos Computer Club começaram a criar sedes e esses espaços inspiraram os Hackerspaces. Mais ou menos em 2005, aliás, 2007, alguns hackers dos Estados Unidos foram para a Alemanha, para o Chaos Communication Camp, que é um evento quadrienal organizado por esse Chaos Computer Club, que basicamente é 4.000 hackers em um local descampado, acampados, com conexão à internet, leva o seu hackerspace para um acampamento no verão europeu. É isso que os hackers fazem no verão, eles vão acampar. Então, esse Chaos Communication Camp é um espaço de encontro de hackers não só da Europa, mas do mundo inteiro. Alguns hackers dos Estados Unidos, do Canadá, estavam lá e quando eles voltaram, eles falaram, bom, a gente tem que ter isso aqui também. Então, em 2007, os hackerspaces já começaram a proliferar pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, voltando para o que eu falei na Campus em 2010, desde 2009, algumas pessoas já começaram, pessoas que não se conheciam a princípio, começaram a se reunir através da internet numa rede social chamada Link, que aliás, a gente não usa mais. Essa rede social se encontrou pela primeira vez na Campus Party em 2010, que foi quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa. A gente continuou conversando, muita conversa, e um dia eu e o Felipe nós fomos para a Europa e por vários motivos a gente acabou entrando em contato com esses hackerspaces e passamos aí de cidade em cidade, hackerspace em hackerspace, e saber como funciona. E não é porque, digamos, eles saíram do mesmo lugar que todos são iguais, né? Mas tem hackerspaces com diversos níveis de abertura, diversos níveis de interesse, com menor número de atividades. Mas enfim, nós conhecemos esses espaços e quando a gente voltou para o Brasil, bom, a gente tem que contar para a galera, vamos mostrar as fotos. Bom, gente, vem aí. Essa reunião que começou com uma exposição de fotos, surgiu basicamente a partir de um número de 15 ou 20 pessoas, a determinação. Vamos fundar o Hackerspace em São Paulo, agora vai. E de fato, 40 dias depois dessa reunião, a gente já estava no espaço cedido pela Casa da Cultura Digital. Então aí sim aquele grupo de um Hackerspace, a gente tinha um espaço. O espaço não tinha nada, tinha 2 mesas, uma furadeira e um computador velho, mas não era um Hackerspace. Vale lembrar que essa reunião foi feita lá na Poli, na USP, que era um lugar que a gente tinha essa decepção de não fornecer a infraestrutura para prática livre da criatividade no uso das ferramentas. A gente tinha ali apenas os equipamentos disponíveis para práticas de laboratório, seguindo roteiros bem definidos, não podia sair uma medalheira que estava pré-definido. Então, essa minha frustração com essa situação na Poli
me fez decidir apresentar essa palestra ali na Poli mesmo, tentando jogar uma semente ali, tentando mostrar que existem possibilidades diferentes de como gerir um laboratório. E aí, dessas 20 pessoas que decidiram fazer uma Space, saiu o Garoa Hacker Club, que ficou 6 meses no porão da Casa de Cultura Digital, sem precisar pagar aluguel. E a gente tinha uma amiga em comum que falou: vocês podem ficar lá, a gente não vai pagar aluguel como forma de fomentar o conhecimento de vocês. Aí, depois de 6 meses, a gente começou a pagar aluguel. A gente está lá ainda, até hoje. Agora não é mais só um porão, a gente está com 2 porões, a Casa de Cultura Digital, que fica perto do metrô Marechal Deodoro, a linha vermelha aqui em São Paulo. No momento nós temos cerca de algo entre 25 e 30 membros associados. Nós formamos uma associação, serviços educativos, com membros, assembleia de direção, etc., CNPJ, tem uma estrutura formal. A única diferença entre associados e não associados é que os associados pagam R$40 e têm direito a conquistar a chave. A gente diz que tem direito a conquistar a chave porque não é todo mundo que vai levar a chave. Como a gente está no porão da Estrutura Digital e tem outras empresas e organizações na mesma casa, dar as chaves da casa para qualquer pessoa que aparecer lá e falar: ó, paguei essa idade, seria um pouco perigoso. Então a gente tem um processo de algo entre 1 a 3 meses, normalmente é um mês, às vezes demora um pouco mais, para a gente conhecer a pessoa. Então a pessoa começa a comentar, e depois de um mês ela é aprovada como membro, e aí ela pode pedir a chave, se a gente achar razoável, é aprovado no conselho, a gente dá a chave para a pessoa poder ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando quiser usar o espaço do laboratório comunitário. Outras pessoas que não são membros, só podem estar no espaço quando tiver um membro junto. Quando o último membro sair, a gente tem que fechar o espaço. E a única outra diferença entre associados e não associados é que os associados têm direito ao voto nas reuniões deliberativas de gestão do espaço. Mas é só isso. Direito ao voto e chave para acesso ao 24/7. No resto, todas as pessoas podem frequentar livremente o espaço, não há diferença, não há mais nenhuma diferença entre associados e não associados. Isso tem a ver com esses valores da Hacker de disseminação da cultura do conhecimento, abertura total, transparência, que a gente opera nessa filosofia. Então, só mais um detalhe, são 25 a 30 associados e na lista de e-mails que a gente tem cerca de 620 pessoas assinando, acompanhando a lista na internet. Ou seja, o que surgiu como um espaço presencial também tem uma existência online com pessoas que simpatizam com o espaço, mas não necessariamente estão lá como membros associados. E também existe uma camada, um grupo dessas pessoas que, apesar de não serem associados, participam das nossas oficinas. Então, quase todos os dias da semana, a gente tem algum tipo de atividade. A gente pode fazer várias atividades que a gente faz. Na prática, o Garoa Hacker Club, até a gente colocou o clube no nome para fazer essa piada, funciona de fato como um clube. Só que em vez de ter um campo de futebol, a gente tem um osciloscópio. Em vez de ter uma piscina, a gente tem uma bancada de eletrônica. Em vez de ter uma quadra de tênis, a gente tem uma serra. Enfim, diversão total durante a semana e final de semana. De fato, a gente agora, depois de mais ou menos um ano de existência, a gente tem atividades quase todos os dias. Tanto dia da semana quanto final de semana. Dia da semana, geralmente à noite, o horário padrão que a gente abre é 7h30 da noite. Hoje, por exemplo, vai acontecer, mesmo com muita gente do Garoa aqui, a gente está com uma bancada ali na frente, onde tem um banner grandão com guarda-chuva. Mesmo a gente tendo movido parte do Hackerspace para cá, muita gente está ficando aqui. As atividades lá continuam rolando, porque tem gente que não veio para participar. Também, se alguém quiser, alguém aqui, sei lá, mesmo de São Paulo ou de fora, que está aqui em São Paulo, sobretudo quiser conhecer o Garoa, a gente pode aqui depois da palestra terminar um horário. Enfim, rola atividades quase todos os dias. Hoje está acontecendo a noite do Arduino. Hoje a gente fez uma oficina, ontem aliás, a gente fez uma oficina de Arduino aqui e hoje vai acontecer a mesma oficina lá. Na bancada do Garoa a gente está fazendo uns eventos também. Enfim, a gente está projetando ali no telão mesmo, fazendo oficina, fazendo coisa do Barcan. Então é só seguir o nosso site, o nosso Twitter, vou passar depois ali na tela, para saber.
Bom, voltando às atividades. As atividades do Garoa são frequentes, né? Então tem atividades regulares que acontecem toda semana, sempre no mesmo horário, e tem atividades que simplesmente acontecem uma vez. Aparece alguém, ó pessoal, eu sou... Tanto que qualquer um pode propor de realizar uma atividade lá, claro, desde que tenha a ver com cultura hacker, tecnologia. Ou não também, faça a sua proposta, mas a gente é bem aberto. Chega alguém, ó pessoal, eu sou especialista em segurança, eu queria fazer uma oficina de análise de vulnerabilidade, não sei o quê, posso fazer? A gente falou, faça, vai, entra no Wiki, vê um dia em que tem um espaço na agenda, coloca o seu evento lá, maravilha. Avisa a gente no dia, a gente vem, traz o projetor, abre tudo, enfim, é um espaço realmente aberto. E o interessante é que mesmo tendo toda uma estrutura que a gente tem que ter o conselho para decidir para onde vai o dinheiro, mas o conselho tem pouca ou nenhuma influência sobre os projetos e eventos que acontecem lá. Então, mais uma vez, é um princípio que vem da cultura hacker. Os projetos lá do Garoa têm que acontecer espontaneamente, por iniciativa própria dos membros. Não é preciso ter nenhuma justificativa. Olha, eu quero fazer um foguete, faça um foguete. A gente acha que o fato de ser espontâneo permite que as pessoas criem sem limites. Então, para propor um projeto também é basicamente chegar lá e começar a fazer, enfim, com os recursos que dentro da possibilidade do nosso recurso. Bom, a gente queria mostrar um pouco aqui algumas coisas que a gente faz. Agora as fotos vão começar de novo. Ah, tá. A gente queria dar um exemplo de alguns projetos que a gente faz lá. Só um minutinho, gente. Enquanto eu arrumo a internet, eu queria aproveitar e puxar outro assunto aqui. Não é só a gente que está fazendo isso. O pessoal de Campinas já criou um Hackerspace. Eles frequentavam o Garoa no final de semana e aí eles resolveram criar o LHC, o Laboratório Hacker de Campinas. Tinha o pessoal da Zona Leste de São Paulo que um dia, depois de uma chuva, que eles demoraram 3 horas para chegar no Garoa, eles sentaram e chegaram e falaram, meu, vamos abrir um Hackerspace na Zona Leste. Aí eles olharam pra gente e falaram, e aí, a gente pode abrir uma filial do Garoa na Zona Leste? A gente falou, não, abram outro Hackerspace. A gente dá todo o apoio que vocês quiserem, mas a gente acredita nessa estrutura horizontal e desorganizada dos Hackerspaces. Né? Apesar de até ter o hackerspaces.org, que é um site que reúne todos os Hackerspaces do mundo, ou praticamente todos que querem estar lá com o Hackerspace. Não existe uma coisa central, olha, Hackerspace é isso, Hackerspace é aquilo. Hackerspace é o que cada grupo de hackers faz no seu espaço. Tanto que, como eu falei, existem diversos Hackerspace com diversas maneiras de gestão, desde no nosso caso, por exemplo, é muito aberto, qualquer um pode participar. Tem Hackerspaces que são um pouco mais fechados, um grupo menor, olha, nós somos aqui com o Hackerspace, somos 10 membros, cada um paga $500 por mês no espaço, é o nosso espaço e a gente abre o nosso espaço para visitantes 2 vezes por semana, cola aí do horário de visita. Enfim, tem várias maneiras de se gerir um Hackerspace, mas o importante é isso, é que os hackers que fazem parte do espaço tenham autonomia sobre eles. Tem um pessoal aqui, quem que está aí na plateia, o pessoal do Match Hackers, quem que está montando um Hackerspace no Brasil? Quem? Levanta a mão, mais alguém? É o pessoal. Você de onde? Paraíba. Ah, é verdade, você é de Campina Grande, né? Você é lá do sul também, né? Porto Alegre. O pessoal aí de Porto Alegre também. Bom, então, criar um Hackerspace não é a coisa mais impossível do mundo. A gente achava que era impossível até que a gente criou o nosso. Mas eu lembro que muitos anos antes de
de criar o Garou Hacker Club, eu e o Ju, que a gente estudava na mesma faculdade, e a gente estava sempre decepcionado com a maneira como os projetos criativos dos estudantes eram podados lá dentro. Não, você tem que fazer um projeto, você tem que ter um relatório da FAPESP, tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter um orientador, tem que ter um desempenho, você tem comportamento. No final das contas, a gente não conseguiu criar nada lá dentro. Mesmo tendo uma certa infraestrutura, assim, implementada, mas a gente não conseguia criar. E por muitos anos a gente ficou decepcionado, porque falou, pô, meu, a gente tinha que ter um espaço aqui em que a gente pode fazer as nossas coisas sem ter que justificar para ninguém. E, enfim, a gente até pensou, nossa, tem um espaço que, sei lá, o pessoal paga alguma coisa por mês, sem saber que isso existia, né? Ah, não, cara, isso nunca vai funcionar. Não, nunca vai funcionar. E aí a gente desistiu. Até que a gente voltou a entrar em contato com esse grupo que estava sendo criado. Então, não é impossível, basta ter, sei lá, tem que ter um grupo de pessoas interessadas. Eu diria que tem que ter umas 10 pessoas, pelo menos, que estão dispostas a bancar o espaço, ou conseguir uma maneira de bancar o espaço por um tempo, até que o espaço comece a ter massa crítica, pessoas, membros, enfim, o espaço vai se sustentando sem a gente acha isso importante, que o espaço se sustente sem que o hacking seja sacrificado. Uma coisa que a gente valoriza muito é o fato do espaço ser autofinanciado. O espaço é financiado pelos membros, R$40, não mata ninguém, quem não pode pagar também pode frequentar o espaço, doações de quem vai lá eventualmente, olha, tem um evento, doa um equipamento, doa um dinheiro, a gente vende cerveja lá, então isso ajuda a fazer um caixa. E a gente valoriza muito isso, a gente evita pegar, por exemplo, patrocínio de empresa, justamente para não ficar refém disso. Refém de, não, olha gente, vamos correr atrás lá, aquela empresa deu patrocínio, agora a gente tem que divulgar o produto que eles deu. Não, a gente não está aqui para isso. Vai mostrar o nosso site agora. Tá errado. Como vocês podem ver, o site do Garou, seguindo os preceitos da ética hacker, é um wiki. Qualquer um pode editar. O site é criado por colaboração de todos, tem umas 10 edições por dia. No site a gente tem a home, né, que tem os eventos regulares, algumas fotos de projetos, algumas informações básicas. Mas navegando pelo site, vocês vão descobrir projetos que a gente documenta lá. Às vezes a gente faz um projeto, deixa o projeto pela metade, deixa documentado no wiki, deixa documentado no blog. Aquela coisa, né? Se não foi blogado, não aconteceu. A gente deixa tudo lá e às vezes alguém retoma um projeto. Eu me espantei com um projeto que eu tinha deixado inacabado e de repente o projeto, eu tinha feito engenharia reversa de um display, aqueles tipo de caça-níquel que mostram os números assim. A gente achou um processo de gênio, eu fiz engenharia reversa daquilo, falei, não vou usar isso pra nada, né? Joguei fora assim. Deixei lá no canto e deixei o projeto no wiki. Falei, galera, ó, fiz isso aqui, tá aqui no wiki. Uma semana depois, o Matheus, que vai ser um dos membros do Hackerspace, ele não era membro ainda, porque ele tinha menos de 18 anos até ontem. A gente adotou ele aqui na Campus Party há uns 2 anos. E ele pegou, aperfeiçoou o meu projeto, mas também não fez nada. Uns 3 meses depois, o DQ, que é o chanceler supremo do Garou Hacker Club, ele fez um contador de segundos no meu display. Porque no Garou, desce o rodapé. Aí essa é a documentação do projeto. Então, aí o blog do DQ. Não dá pra ver, mas ali embaixo no rodapé tem um contador de segundos, que conta em segundos desde o segundo em que o Garou Hacker Club foi fundado. A gente fez isso porque é engraçado. Os computadores contam o tempo em segundos, então por que a gente não pode? Tá aí. Bom, e o projeto que ele fez foi o computador físico. Falei isso. O computador físico
coisa? Oi? Mostra mais um projeto. Tá, vou mostrar mais um projeto. Mostra o OpenCV. Ah, tá. Esse projeto aí foi feito pelo Juca. O Universal Subtitles é um serviço que é um software que você pode colocar, embarcar ele em um player, por exemplo, um vídeo em HTML5 na sua página, você pode colocar legendas. Só que o legal é que ele tem suporte a legendas em várias línguas. Então, você tem uma legenda em português, você pode clicar ali em inglês, faz legenda em inglês. Se não tiver, os usuários podem criar colaborativamente as legendas. E o que a gente fez foi um hack em cima desse projeto. A gente fez uma interface usando o Arduino, fez uma interface entre o browser do computador, onde está rodando o Universal Subtitles, e esse display aí. Isso aí é um display de LEDs que foi construído pelo Juca. Solta aí. Aí tá o vídeo tocando. Ô, Juca, você quer falar? Já? Tem som aí? Só para vocês saberem, isso é um vídeo que está no YouTube e que está legendado no Universal Subtitles, e o browser Firefox está usando uma extensão chamada Grease Monkey, que permite que você adicione código JavaScript a uma página, e daí eu adicionei um código que envia as legendas para um servidor nosso que está conectado no display e mostra a legenda do filme que você está vendo no YouTube, mostra a legenda no display. Mostra o OpenCV. Esses projetos que são feitos no Garou, em geral, são projetos que a gente faz pelo simples prazer de hackear alguma coisa. Não tem um propósito imediato, além do simples gosto por explorar a tecnologia. Tá legal. Põe no simulador. Uma vez a gente recebeu um monte de revista de PenseBem de doação. Eu falei, vamos jogar. E até tinha um PenseBem lá no Garoa, só que esse PenseBem estava quebrado. Então o pessoal fez um PenseBem virtual. Vale lembrar que esse PenseBem aí, se você pegar as revistas do PenseBem, dá pra jogar. Por que como funciona o PenseBem? Quem nunca pensou nisso? Nossa, mas eles já lançaram o PenseBem, eles vão lançando revista depois de revista e continua acertando as respostas, né? A memória não cabe a resposta para cada revista, muito menos revista que eles nunca criaram, né? Que lançaram 10 anos depois de existir o PenseBem. Então, na verdade, é o quê? Quando você põe a revista do PenseBem, você digita um código. E esse código gera uma sequência de letras A, B, C e D, que são a resposta do livro. Então, às vezes você pega um livro do Pato Donald, um livro sei lá do quê, e as respostas estão na mesma sequência. Então, teve algum hacker que descobriu isso, não foi a gente, né? Foi o Juca, o algoritmo do PenseBem. Teve um cara que fez engenharia reversa e tentou descobrir qual que era o algoritmo. Ele descobriu com alguma precisão, tem algumas revistas que não funcionam, mas ele descobriu, é uma coisa relativamente simples. E aí o que a gente fez foi fazer, o que eles fizeram, né, foi uma reimplementação em software desse PenseBem. Quem fez isso foi o Juca, aquele ali, e o Leandro, que é do LHC, que é o Hacker Space Computers. Desculpa, você queria falar. Os projetos que são desenvolvidos, eles ficam com você, a pessoa leva, se ela sai da associação, como é que é isso? Em geral, fica a critério de quem faz
faz o projeto. Mas a gente tem um acordo tácito de que as pessoas documentam seus projetos no Wiki. Então, em geral, todos os projetos são documentados no nosso Wiki. Então, fica lá. Mais alguém? Ju, quer falar mais alguma coisa? Eu queria mostrar o Java Camp. Tá. Quanto tempo a gente tem ainda? Quinze? Ah, tem tempo. Pode falar. Tá. Como ele falou, teve aquele evento em 2007, que acontece de 4 em 4 anos, que é o Chaos Communication Camp, que é um acampamento que agrupa hackers de toda a Europa, cerca de 4.000 pessoas, se juntam em alguma coisa parecida com Campus Party, ou seja, eles vão acampar, só que lá eles acampam de verdade, eles acampam no meio do mato, não aqui embaixo da terra. Mas, no caso, foi sempre lá naquele lugar, não foi só esse ano? Os últimos dois. Os últimos 2 anos, o acampamento foi numa base militar desativada, base de aviões, né? Militar desativada da Alemanha Soviética. Então as palestras são feitas dentro dos hangares e o acampamento é feito ao ar livre, no meio de aviões com inscrições em russo. E de noite eles usam muito neon, então é uma atmosfera muito louca, cara. É um negócio tudo muito colorido e parece que você está em uma outra dimensão, assim. É um lugar que realmente eu nunca tinha visto nada com aquilo, de arrepiar. Imagina 4.000 nerds, 4.000 hackers num ambiente que parece do espaço, assim, todo cheio de neon e balada, tenda com bebidas e é uma coisa bastante descontraída também. A gente foi nesse evento na versão de 2011, que foi, porque como eu disse, 4 anos, teve em 2007 que o Hackers on a Plane fez aquela viagem com o pessoal dos Estados Unidos para lá, e quando eles voltaram, esses caras foram os caras que fizeram os primeiros Hackerspaces nos Estados Unidos. E daí em 2011 foi a edição seguinte, foi a que a gente foi. Quando a gente voltou extremamente inspirado. Já existia o garoto, a gente veio pra lá, mas enfim, quando a gente voltou, a gente falou, vamos fazer uma versão aqui de um acampamento descontraído. Então foram umas 15 pessoas? Portanto, quantas pessoas tinham lá? 15. Tá. A gente teve 15 pessoas no Garoa Hacker Camp, que foi o nosso encontro no sítio do cara lá, com churrasco, barracas, oficinas. É um ambiente mais ao ar livre, né, do que o nosso porão. Mostra a oficina de light painting, que eu acho que é o mais interessante. Bem no final tem fotos, bem no final da página. Mais para baixo. Mostra as fotos do light painting. Então, uma das meninas que participou desse acampamento que a gente fez, ela trouxe a câmera fotográfica profissional dela e bolou da gente fazer uma oficina de light paint. Então, a gente pegou aqueles glow sticks, sabe, aquelas barrinhas de balada, de brilha, de escuro, e a gente amarrou um no outro assim, fez um bastão todo colorido, e daí eu fui andando assim com o bastão do lado da piscina, balançando o bastão, enquanto a máquina fotográfica ficava exposta, então vai queimando, né, a imagem e forma essa cauda aí. A gente fez uma versão vida real do Neon Cat. Aí, por exemplo, essa aqui, ó, é o mesmo bastão que foi usado, só que no caso ele foi apontado para frente, girando, andando, girando cada vez mais para fora, fez esse efeito como se estivesse vomitando luz. Essa aqui é bem legal. O legal do light paint é que parece que a luz toma uma característica física, rígida, material, né? Parece que é um tubo de luz ali, né? Por que pode ver aqui, tem uma outra foto do
tem o triângulo lá do Pink Floyd. Essa aqui, ó. A luz interage com o ambiente. Então, por exemplo, aqui você pode ver de onde passou perto do chão, o chão está brilhando, assim. E dá pra ver aí, digamos, a sombra da pessoa que estava manipulando a luz. Aqui não dá pra ver por causa do projetor. Ah, tá. Aqui na tela dá pra ver. E como a máquina fica aberta por bastante tempo, a pessoa que está manipulando a luz, ela se move. Então a luz dela quase não queima o filme, né? A gente fez também, semana passada teve uma demo party, que é uma competição de criação de arte com computadores, que foi feita aqui em São Paulo, depois de muito tempo sem nenhuma. Foi uma festa bem pequena, muito pouca gente participou, mas enfim. A gente mandou um vídeo que a gente gravou em stop motion, gravado dentro do garoto. Então lá no porão do garoto, a ideia é uma paródia, mais ou menos uma paródia de Toy Story, mas em vez de ser o que acontece, o que os brinquedos fazem quando o menino vai embora, a nossa história é o que acontece no garoto quando os hackers não estão lá. Esse vídeo foi feito pelo Tony DeMarco, o Bruno Gola, a Laura Sobenes e o Felipe Santos. É isso daí.
estatutária do Garoa ajudar na disseminação do cyberspace no Brasil. Então, se tiver alguém aqui com interesse em formar um espaço similar em alguma cidade brasileira, entre em contato com a gente, que a gente faz questão de mostrar todos os problemas que a gente teve, as dificuldades, os melhores caminhos. Não significa que vocês precisam fazer do mesmo jeito que a gente fez, mas pelo menos saber como a gente fez já ajuda a inspirar vocês para apresentar alguns caminhos ou resolver fazer, não, vou fazer diferente. Entendeu? Mas pelo menos seria legal a gente ter uma conversa para ajudar vocês, caso queiram abrir um espaço similar de tecnologia ou um laboratório comunitário na cidade de vocês.